Bem-vindos ao DWBR no ar, eu sou o Fred Pavão. E eu sou a Thais Alves, e hoje a gente vai falar daquele que foi o primeiro doutor de muita gente. Mas não foi o primeiro doutor da série. Não, todo mundo acha que ele é o primeiro doutor, na verdade ele é o nono doutor, estamos falando de Christopher Eccleston. Sim! E é o primeiro doutor. É o primeiro doutor também. A gente não esquece, né? Na verdade é o primeiro doutor de muita gente do fandom. Muita gente, aqui no Brasil principalmente, né? Que a série só chegou depois do reboot aí, em 2005 e tudo mais. E o Christopher Eccleston, né, é assunto de controvérsias, porque todo mundo fica se perguntando, mas por que ele saiu da série e tudo mais? É, um cara muito polêmico. Um ótimo ator, mas muito polêmico. É, ele tem as suas particularidades ali, mas a gente vai desvendar esse mistério pra vocês. Sim. Esse mistério pra vocês. Hoje tá quase um... Qual é? Do Marcelo Rezende? Não sei. Tá quase uma linha direta. Não, do linha direta. lá. Tá, denúncia! Denúncia. Doutor do Brasil, denúncia! Sim, vamos falar sobre as verdades e os mitos, sobre as tretas do Christopher Eccleston, o nono doutor. Eu estou sentindo uma treta! Exatamente, então vamos aos fatos, e vamos aos fatos em ordem cronológica, porque nós não trabalhamos com viagens no tempo aqui. Sim. Na verdade sim, mas não. Mas pra esse caso é melhor ir em ordem cronológica. Primeiro, então, a gente vai ter que voltar lá para os anos 80 e 89, quando a Inglaterra recebeu a triste notícia que Doctor Who não ia continuar mais ao ar. E aí nós entramos no já conhecido maior hiato da história, 16 anos sem série, né? 16 anos sem Doctor Who na televisão. Sim, tendo aí coisa em quadrinho, Respirou livro. por aparelhos. Pois é, ficou respirando por aparelhos por 16 anos. Mas antes de bater os 16 anos de 2005, em 26 de setembro de 2003, a Inglaterra pôde respirar aliviada, né? Eu acho que foi o marco da alegria inglesa, né? Nascimento da rainha, qualquer outra coisa de casamento da família real, e um pouco antes, né? 26 de setembro, as pessoas estavam lá tomando chazinho e bum, televisão aparece. Pá! BBC, Doctor Who vai voltar. Tará! Daqui a 2 anos. Então, em 2003 eles anunciaram, né, que Doctor Who estaria voltando, e nos bastidores as coisas já estavam mais ou menos alinhadas. Sim, a gente tem já o início de todas as teorias e esquemas de, meu Deus, quem será que vai ser o próximo doutor? Claro, a gente está tendo a maior especulação, pois é, na verdade. A gente teve um doutor animado, será que vai continuar dele? Sim. Será que vai ser alguma coisa? Richard D. Grant. Richard D. Grant, será que vai continuar sendo Richard D. Grant seguindo da série animada e do conto da Será BBC? que o Paul McGann vai entrar na conta ou não vai? Será que o Paul McGann vai aparecer? Mas o comunicado oficial de quem realmente ia ser o doutor só saiu no dia 2 de abril de 2004, que foi quando a mídia começou a falar quem ia ser, quem ia encabeçar a série, né, como sendo o novo doutor, que era ninguém menos que o Christopher Eccleston, que já era famoso por Cova Rasa, e uma porrada de série e teatro e coisas do tipo. Teatro, principalmente, ele era um ator de teatro proeminente. Sim. E nos bastidores já rolava muita coisa, quer dizer, a Julie Garner, né, que a Julie Garner, ela era a chefe do departamento do drama da BBC, né, BBC Drama. Sim. E, na verdade, ela trabalhava na ITV, e ela já conhecia o Russell T. Davies de lá, e ela falou assim, então, eu quero te levar pra BBC comigo, topa? Ele topa, só se for pra fazer Doctor Who. Ela falou, beleza. E ele, que era fã da série, falou, caramba, é sério? Deu certo, né? E ela falou, é sério. Ele, tá bom, eu vou pensar. Você acredita que ele pediu pra pensar? Ele não, é porque tá fazendo difícil, né? É porque ele realmente tava com dúvidas. Até então só tinha a série clássica, ele tava naquele ato, tava naquele respirando por aparelhos e tudo mais. E aí ele falou, beleza, vamos fazer, eu topo. E eu tenho um cara pro papel. O primeiro nome que veio na minha cabeça é o Christopher Eccleston, porque eu trabalhei com ele na série chamada The Second Coming, que era da ITV. Sim. E aí a gente já é tipo Mythbusters, né, cara? A gente já tá dá busted no primeiro mito sobre a treta do Eccleston, que corre pela internet, né, lendas de Doctor Who. Muitas. Que lá, quando estavam decidindo trazer a série de volta, o Tennant já tinha feito a audição, e ele já tinha passado, ele já era o doutor, e aí depois chegou o Eccleston que falou, não, eu quero, e ele pegou o lugar do Tennant. Isso mentira. Não é verdade. Não, veja bem, não é mentira. Não é verdade. É uma falta de ordem nos fatos, porque isso realmente aconteceu. Exato. Mais ou menos, porque o que aconteceu foi o seguinte. O Eccleston, né, ele foi confirmado, o Russell T já tinha trabalhado com ele e falou, não, eu quero esse cara pra ser. Sim. Mas até chegar na cabeça do Eccleston, custou um pouquinho. Continua daí. O lance é que o Davis queria o Eccleston, só que falou, o Eccleston não vai topar. Porque o Eccleston... Cara de teatro. Não, e diferente de outros atores, diferente de outros atores, por exemplo, o McGann, né, que
apesar dos pesares, não era um cara mais sisudo, mais sério do mundo. Não, antes tinha uma McCoy, ou seja, um lugar onde a gente tinha histórico de caras mais leves, né? Acho que talvez tirando o primeiro, vai pegar um ator mega sério, sisudo, que quase não aparece na mídia. Esse cara nunca vai topar, tipo. Ele não tem pegada. Eu tô botando o nome dele porque ele é um ator que eu gosto, mas eu sei que ele vai desligar o telefone na minha cara. É mais ou menos, foi esse o pensamento do Russell, mais ou menos, na época. E qual não foi a surpresa de Russell T. Davies ao receber um e-mail de Christopher Eccleston falando: Ei, eu estou interessado nesse papel de Doctor Who. Sim, olha aí. Olha lá, a cabeça olha lá. explodiu na época. E aí, meu, deu tudo certo, né? Fez a triangulação, né? Deu tudo certo. E o Eccleston entrou pro papel ao lado da Billie Piper. Inclusive, a Billie Piper foi a primeira que eles fizeram um teste pra Companion. Olha aí. Já escolheram também logo de cara. A interação dos dois foi muito... Gente, tudo deu certo. Conjunção completa de fatores, entendeu? Billie Piper essa que foi escolhida, né, como companion para poder mostrar pro público quem era o público, né? Exato. A Billie Piper ela já era atora, Então, pra cantora. estabelecer quem era o novo público de Doctor Who. Sim, exato. Ela que não era nem a criança, mas também não era o velho que gostava da série. Podia ser essa pessoa Eu também. acho que se tornou uma série mais jovial por causa dela, né? A série passou por a BBC, né? Ela teve que fazer diversos estudos para ver como ela ia fazer esse approach da série de novo. Porque lembrando que ainda não tinha começado a ser gravado nada. Nada. Então aí só tinha ideia. Vamos voltar com o Doctor Who. Temos essa menina lourinha bonitinha que cantava a música no filme do Pokémon. E temos esse cara super sério que fazia filme de mistério que a gente compra R$9 por DVD na loja americana. É exatamente isso. E aí, mas o que a gente vai fazer? A gente vai rebootar a série, a gente vai continuar de 89, a gente vai continuar do filme. O que a gente vai fazer? Então, rolou todo um trabalho em cima desse primeiro episódio de Rose. Sim, um trabalho primoroso, meticuloso. Para poder, ao mesmo tempo que você entregava isso para quem já era fã, você podia estar entregando para o cara que nasceu durante ato. Porque a gente tem que lembrar que a série acabou já tem 16 anos. Então, uma pessoa que nasceu depois dela acabar já é grande o suficiente para ficar fã da série. E ela não precisa ter assistido tudo para entender isso aqui agora. Exato. Né? E qual a surpresa, que não é surpresa, de botarem uma pessoa que regula mais ou menos a cidade como companion. Porque a companion, como todo mundo sabe, ela é a voz do público pro doutor, né? Quem faz as perguntas, não é? Exatamente. Então, ela foi pensada exatamente assim. Exato. E botaram a minha novinha pra ser companion do cara já quarentão. Botaram a novinha, então, em 26 de março de 2005, estreava Rose, Sim. né? Na BBC. Sim. E dia 30 de março, 4 dias depois, a BBC... Menos de uma semana. Menos de uma semana. Foi antes do segundo episódio ser exibido. Sim. A BBC soltava um comunicado de que Eccleston estava fora de Doctor Who. Acaba que vira quase que um gag na própria mitologia da série. Porque a gente tem o primeiro episódio de todos, lá em 63, ele foi abafado com a notícia da morte do Kennedy e teve que ser reexibido na semana seguinte. É verdade. Aí quando eles voltam com a série em 2005, menos de uma semana depois de que a parada acabou de estrear, eles anunciam que o cara que tá fazendo o doutor não vai fazer mais. Exatamente. E aí no dia 4 de abril, ou seja, 5 dias depois desse anúncio, Sim. a BBC solta um outro comunicado pedindo desculpas pro Christopher Eccleston, Olha aí. porque não deveria soltado um comunicado em nome dele. O lance Começou a ficar suspeito. O lance foi o seguinte, a BBC, por ser a dona da série, resolveu tomar rédea e falar, não, beleza, o cara avisou pra gente que não vai fazer, vamos avisar, galera, não vai fazer. Só que o Eccleston, que não é uma pessoa tão fácil assim, chegou e falou, pô, como é que você sai avisando o que eu te falei sem nem falar que você ia me dizer, entendeu? Exatamente. É até meio confuso de estruturar essa frase. Como você sai contando pra todo mundo o que eu te contei sem pedir minha permissão? É mais ou menos assim. Exatamente isso, porque o que aconteceu? Como o Eccleston foi anunciado em abril do ano anterior, nós podemos supor que a série foi rodada ali no segundo semestre de 2004. Que é mais ou menos o tempo que leva a fazer hoje, levando em conta que a série tem o mesmo ritmo de 2005. Exatamente, os 13 episódios e tudo mais. Sim. O que foi descoberto após toda uma investigação e tudo mais é que em janeiro de 2005, o Eccleston já havia comunicado à BBC que ia ficar por uma temporada só. Sim, exato. Ou seja, 2 meses antes de estrear na televisão. Exatamente. Então a BBC já sabia, o Davis já sabia, a equipe de produção
todo mundo já sabia. E aí a gente já quebra o segundo mito sobre a vida do Eccleston, que fala que a Inglaterra não acreditou na saída dele porque foi 1º de abril. Mais ou menos, de novo. Não, teve essa história. Não, mas então, o anúncio não foi feito dia 1º de abril. Foi feito 2 dias antes, né? Quem sabe fazer a continha dos ossinhos da mão, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. 31. Né? Março Então, março tem 31 dias. Foi anunciado 2 dias antes do dia 1º de abril. Isso. Pessoal, o que eu acho deve ter acontecido? Anunciaram muito próximo e o nego falou, isso é uma piadinha que vai rolar. Zoeira. Que vai rolar dia 1º de abril. Ruê. Só que dia 1º de abril mesmo não rolou nada. Não teve piada em Dr. Magazine, não teve piada em TV, não teve nada. Foi um dia como qualquer outro. E aí quando chega dia 4, eles já soltam a bomba que eles tinham feito, né, dada a escorregada lá deles de anunciar as coisas sem autorização do Eccleston. Exatamente. E aí, pouco mais de uma semana depois, dia 16, eles soltam a terceira bomba, dizendo quem ia ser o cara que ia seguir com a linha, né, do 10º Doutor. E a surpresa de todo mundo que era o David Tennant, que lá na Boca Miúda, né, quando estavam rolando as apostas de quem ia ser o nome do doutor, já tinha gente falando dele. A verdade é que o nome dele já estava correndo por ali. Na verdade já estava correndo até antes, né? Até para ser o próprio nome, mas isso pela mídia, não nos bastidores. Assim, acho que o pessoal, né, a galera que assiste a gente, muita gente teve a oportunidade de ver o momento do anúncio do Capaldi, né? E foi mais ou menos assim, até um dia antes, ninguém tinha nem surgido com o nome do Capaldi. Não, era só especulação, tinha especulação. Quem pode ser, bolsa de aposta. Eu lembro que tinha até Kenneth Branagh na lista de apostas de algumas pessoas. Cara. Idris Elba. Então assim, uma porrada. Sempre tem os nomes que ficam ali no meio, que vai ser esse cara. Bill Nighy, inclusive o Bill Nighy foi convidado sim para ser o nono, mas recusou. Sim, problema de agenda, a gente vê aí que acontece várias vezes, a gente pode até fazer um dia sobre isso. É interessante. Pessoas que quase foram doutores. Quase foram doutores. Votem aqui embaixo se vocês querem esse sistema. Muito legal. Sim. Bom, então tá. E aí, 16 de abril, o Tennant foi anunciado como doutor. Por quê? Em janeiro, o Eccleston falou que ia sair. O David já começou a correr atrás. E o David já tinha trabalhado com o Tennant em Casa Nova. Sim. Que foi exibido também em 2005, um pouquinho antes de Dr. Who estrear. E ele sabia que o Tennant era fã, porque o Davis também era fã. Sim. Então é óbvio que um sabia que o outro era fã. Uhum. E que ia topar. Era a escolha óbvia do Davis ali naquele momento, né? Sim, e o anúncio do Tennant, né, já gerou muito alvoroço, porque o Tennant, ele fazia, pra quem teve a oportunidade de ver o Casa Nova, ele fazia um cara que pegava todo mundo, garotinho novinho, arrumadinho e tal. E todo mundo, pô, mas esse cara, o cara do Casanova, o molequinho, não, isso tá errado, tá? O nego tá querendo dar um tiro no pé. Esse cara vai ser um péssimo doutor. E todas essas pessoas eventualmente morderam a língua. Quebraram a cara. Quebraram a cara, que é o melhor doutor de todos. Mais ou menos. Não é bem o melhor de todos. Questão de gosto. Sim. Então, na verdade, durante todo esse tempo, em 2005, quando o Eccleston saiu e tudo mais, ele não fez nenhum comunicado sobre esse motivo da saída. E, portanto, esse assunto foi envolto em mistério por tanto tempo. Mas agora a gente vai falar com a verdade. Na verdade, né? Agora é a hora da verdade. Sempre que começa, né, assuntos que não tem bem um fim, né, tipo, sair e não falou por quê. Abre especulação. A internet já tava bombando. Porque ele sabe, terceiro mito que a gente tá quebrando, que ele tinha saído porque ele tinha se desentendido com o Russell T. Davies e com o John Barrowman por causa da cena que o Barrowman beijava ele na boca. Imagina. Né? Mentira, nunca rolou isso. Parece até que a gente tá dando uma de advogado de defesa do... Meu cliente nunca falou isso. Objection! Porque a verdade é que o cara, né? Não fez nada de mal. Não, acontece. Não foi vítima de nada. Ele é demonizado no fandom, né? Que, não, o cara que ele é um babaca porque ele não quer fazer não sei o quê. Não, ele tem lá os motivos dele, mas não foi por conta de nenhuma treta com a galera. Não foi por causa do showrunner, não foi colega de cena, não foi mandado embora. Não foi mandado embora, não foi o segundo Colin Baker, entendeu? Não foi assim. Ou o McCoy que teve a série cancelada também. De novo, né, o que acontece é as pessoas pegando meias informações e jogando isso como verdade. Exato. Ele sim teve problema, mas, como a gente vai falar agora, não com a galera que atuava com ele. Exatamente. O que aconteceu foi o seguinte, em 2011, olha quantos anos... Olha o tempo. Ele finalmente... Ao participar de um evento no Royal Theatre, foi um evento que não tinha nada a ver com o Dr. Who. Não, por esses eventos que ele vão pra dar dinheiro pra caridade. Falar sobre sua carreira e tudo mais. Eventualmente perguntaram sobre o Dr. Who, e aí ele deu uma declaração enorme, gigantesca,
falando tudo. Ali ele falou quer saber, vou jogar merda, vou pegar esse ventiladorzinho aqui e jogar merda nele e ver o que acontece. E o que foi que ele falou? Ele falou o seguinte, ele teve problema com pessoas da alta direção. Ele disse que foi um problema político. Quer dizer, político em que sentido? Ele não é contra a rainha, gente. As pessoas falam que ele é contra a rainha. De forma nenhuma. Não é contra a rainha. Político no sentido de política interna de corporações. Nem contra o primeiro-ministro. Por exemplo, ele disse que ele via coisas ali durante os bastidores, durante a produção da série, que ele não conseguia concordar. Sim. Né? E que sim, ele poderia ter passado por cima disso facilmente, ele poderia ter ganhado rios de dinheiro, sim. Mas, por uma questão de princípios, ele usou essa palavra, por uma questão de princípios, ele decidiu não continuar, porque o que ele estava vendo ali era errado e ele não queria compactuar com isso de forma nenhuma. Resumindo, né, o coreto, o que acontece é que ele via muito distrato, né, descaso com pessoas de hierarquicamente menores do que outras dentro da BBC. Um exemplo fácil, não estou dizendo que tenha sido isso que aconteceu. Ele viu o cara, o diretor, humilhando um cara da faxina que não limpou a parada na hora que ele pediu. Esse tipo de coisa. E ele viu isso se repetir uma, duas, três, uma porrada de vezes. Isso é política da empresa, não política mesmo. Ele viu isso repetindo dezenas de vezes e ele não conseguia mais acatar a ordem de uma pessoa que ele via destratando uma pessoa que trabalha para ele, né? Exatamente. Então, quer dizer, foram coisas muito mais internas e muito mais sutis do que todas as especulações. Não tem nada a ver com Tennant, não tem nada a ver com Davis. Não tem nada a ver com Barron. Tipo, o Barron é o de paraquedas. Nada a ver. E ele completa dizendo que a melhor parte disso tudo é que ele conseguiu fazer Doctor Who, ele gostou muito de fazer o papel e principalmente ele gostou muito da resposta do público infantil. Ele disse que ele carrega isso no coração dele, cara, até hoje. Né? Isso é bem bacana. Eu até consigo entender, né? Porque pelo que a gente tinha visto de histórico dele antes de Doctor Who, ele tinha feito majoritariamente papéis sérios, filmes adultos, não filmes adultos. Não adultos. De temática... Filmes sérios. Madura, filmes não, adultos, não dá certo. Que eu sei que o que você deve estar pensando quando eu falei que ele fez filmes adultos, mas enfim. Ele tinha feito filmes sérios, filmes de ação. Ou o que a sua mãe chamaria de filme de arte. E próprios filmes de ação mesmo, com tiroteio, morte e tal. E aí ele cai numa série que era uma série que criança assistia também e ele virava um super-herói. Entendeu? Ele ficava no mesmo patamar de Homem-Aranha, de um super-homem, entendeu? E ele gostou disso. Sabe que foi exatamente isso que fez o Davis chamar ele pro papel, pra ver essa outra faceta do Eccleston. Sim. É quase mais ou menos o Hardel, né? O Hardel tinha esse estereótipo do cara durão, e o Doctor Who foi a chance dele mostrar um lado mais suave. Vocês podem achar que ele é grumpy, mas ele é mais suave do que os outros papéis que ele fez. Sim. Na vida, na carreira dele. Então, assim, ele carrega isso com ele até hoje, porque sem dúvida deve ser uma das coisas mais gostosas. Porque até em declaração dele mesmo, ele fala que, diferente do adulto, que você pode até atuar mal, mas se você fizer uma ação de caridade depois, for num coquetelzinho, der entrevista, o adulto vai chegar e, no fundo ele é um cara legal. A criança não tem esse filtro, tipo, ela vai gostar do que ela tá vendo. Se você atuou bem, ela vai te adorar. Se você atuou mal, ela vai te odiar. Exatamente. Então, a partir do momento que ele elas tá são vendo, sinceras, né? a criança ela é pura nesse sentido. Então, exato. você tem o review de uma criança, você sabe que é um review 100% limpo, que não tem politicagem nenhuma. Então ele carrega isso com ele até hoje, né? Outra coisa que o Eccleston já deu em entrevista, né, já falou abertamente, é que, até por ele ser um cara de teatro, de papéis mais sérios, ele tem essa política de não nadar duas vezes no mesmo rio, né? Palavras dele próprio. Ele falou isso em relação ao especial de 50 anos. Quando teve o anúncio que ia ter um especial, que já tem tempo pra caceta, Sim. E aí perguntaram ele vai participar, e ele respondeu, não nado no mesmo rio duas vezes, tipo, já do tipo, não faço o meu papel duas vezes, já fiz, dei minha contribuição lá, fiz meus 3 episódios e é isso, galera, obrigado. Eles estão usando uma imagem porque ele já tem mesmo, então fechou, tô indo embora. Exatamente, o Moffat chegou a convidá-lo formalmente, ele educadamente recusou, e foi por conta disso que o Moffat criou o Doutor da Guerra, que é o John Hurt na história. Então, no fim das contas, foi legal, né? Conseguiu o John Hurt, cara. A gente ganhou um doutor super bacana. A gente ganhou um ator de peso de tonelada, né? Pra Doctor Who. Nossa, ele é Sir. Coração John Hurt, cara. Maravilhoso. E, gente, essa é a história das tretas do Eccleston, né? Acho que mito,
Mito quebrado. Mito busted. Busted! E é isso, viu? Pronto, não é nenhum bicho de sete cabeças. Sim, acaba que o Eccleston não é esse monstro que todo mundo diz. Acaba, né? Que ele... Na verdade, eu acho ele muito íntegro nesse sentido. Ele é muito íntegro, mas ele paga por coisas que ele pede pra não ser feito. Como, por exemplo, há um tempo atrás, pra quem entra em um site de fofoca de internet... Ego. Não. Gringo. Just Jared. Sei lá, pessoas que entram no Just Jared da vida, tudo bem. Vem as fofocas que acontece. E há um tempo atrás, mais ou menos 2 meses atrás, teve o rolo que um cara ligou pra ele pra fazer uma entrevista. E a primeira coisa que ele falou, ó, seguinte, você pode me perguntar o que quiser, só não me pergunta de Doctor Who, porque todo mundo me pergunta isso. E eu já tô cansado de responder esse tipo de pergunta. Tipo, o que eu já falei já responde tudo que pode ser perguntado. Aí o cara, beleza, ele falou dos filmes, falou de, sei lá, deve ter falado do Thor, deve ter falado de uma porrada de coisa. Sim. E quando tava já com um ritmo bom de entrevista, chegou num período lá, e aí? E Doctor Who? E o Eccleston simplesmente ligou na cara dele. Tipo, deu e aí ele ligou de volta, e quem atendeu foi outra pessoa, a mulher dele. Não sei, atendeu outra pessoa. Sei que ele parou por ali. Não quer saber, não quis outra falar. pessoa atendeu, né? Que não o Eccleston. Ele falou, o senhor Eccleston, acho que caiu a ligação. Aí a pessoa falou, não. Ele desligou mesmo porque ele pediu pra você não falar de Doctor Who e você insistiu. Então, desculpa, sua entrevista acabou por aqui. E aí, isso joga mais lenha na fogueira ainda, né? Que era uma coisa que até tava meio abafada, né? Já faz, olha como Eccleston, filho da puta. Não, eles adoram trazer esse assunto à tona. Ele já respondeu, deixem o cara em paz. Verdade. Ele tem família, ele tem filhos. Deixa o cara. O cara é super legal, super íntegro, super talentoso. O cara saiu por causa de uma coisa que ele viu e não achou certo, sabe? Sinceramente... Um motivo legal, sabe? Bacana. Cara, assim, eu acho que... É foda, a gente fica com raiva. Eu também fiquei com raiva dele nos 50 anos. Eu falei, que droga que ele não participou. Mas é porque a gente gosta dele. Sim. E a gente tem que entender o lado dele. Sim, né? Acontece que, cara, é just human, né, cara? Ele tem certas coisas, todo mundo tem o seu padrão de conduta, né? Todo mundo tem até o limite que aguenta de coisa no ambiente externo, né? Claro. Ele viu uma coisa que ele não concordou, ele educadamente, sem fazer barraco, sem fazer nada, ele pediu as contas dele, e ele saiu, e cara, a verdade seja dita, ele tem todo o direito de não fazer mais. Claro. Tem ator, total. Tem ator que consegue viver de fama por causa de um papel. Sabe o que ele fez? Ele fez que nem a Martha Jones. A Martha Jones? A Martha Jones viu que não estava bom pra ela e ela saiu. Ah, tá. É bem, isso é outro assunto. Falar da Martha Jones é muito polêmico. Mas o lance é, tipo... Não, mas não é legal essa atitude? Sim, assim... Olha, não tá legal pra mim. Desculpa, não vai dar. Não, e outra... Vou ganhar rios de dinheiro? Vou, mas não quero. Não quero. Não desse jeito. Né? É digno O que acontece é que você... Tem atores e atores, né? Tem um ator que gosta de, tipo, caraca, eu fiquei famoso... fazer o doutor, vou viver disso. A gente vê, tipo, isso não tira o mérito de quem faz isso, não. A gente vê, tipo, Peter Davison, Colin Baker, o Sylvester McCoy, até o próprio Tennant. Você vê que eles sugam, o Tennant faz mais trabalho hoje que ele ainda tá novo, mas você vê que eles sugam isso porque eles amam tudo isso. O Eccleston é o tipo de cara que fazer o doutor foi só um trabalho, tipo, ele não era um hiper fã, entendeu? É muito parecido, a gente tem um caso parecido até no... Quem gosta de Power Ranger tem, o cara que fazia o primeiro Ranger vermelho, ele ficou anos sem aparecer em qualquer tipo de mídia, porque ele não queria. Tipo, ele, foi um trabalho, mas eu tô de boa, não quero voltar. Ele eventualmente voltou. O Eccleston, acredito que não vai voltar, porque ele é um ator maior, o cara fez Joe, você não vê ele em convenções, vindo falar, nunca foi, fazer painel ou autógrafo de Doctor Who. Não, pra ele foi um trabalho, ele gostou muito desse trabalho e ele partiu pra outro. O Eccleston nunca vai aparecer numa convenção de fã, a não sei que eu esteja muito errado, eu mordo a minha língua, mas o cara ele só foi em evento que ele precisava no contrato, né? O resto é mito, o resto é história. Não demonizem o cara e sigam pra outro. Eccleston é um cara bem legal. Um cara bem legal. Pena que não volta o Dr. Who. Pena, fazer o quê? Mas acontece. Mas é isso, cara. A gente tem que aceitar, enquanto fãs, sim. Né, aceitar a decisão do cara. E esse foi o nosso DWR no ar desvendando. Foi um Mythbusters, cara. A gente pode inaugurar um quadro, né? Quebrando mitos de Dr. Who. A gente vai fazer isso meio que eu gostei. Inclusive, se vocês quiserem, né, dar ideias de mitos que nós temos que quebrar, manda aqui nos comentários. Sim. Super bacana. Aí a gente vai ficar super feliz de poder quebrar pra você, que é muito divertido fazer essa pesquisa, né, cara? E se você reparou, a nossa abertura dessa semana também está diferente, está mudada, está regenerada. Tá diferente da que era diferente. Porque nós temos a abertura padrão. Na semana passada tivemos uma abertura de uma fã muito legal, né? Nossa, muito ficou lindo, muito talentosa. E
E hoje tivemos uma outra abertura de fã que mandou pra gente, o Mion. Não confundir com o Marcos Mion, VJ de MTV. Se você não sabe o que é MTV, A você é muito jovem. a não ser que tenha sido o Marcos Mion. Não, Marcos Mion, acho fã que de Dr. Who. não, mentira. Ele usa um codinome, não, mentira. Parabéns, Mion, obrigado. Se você também tem uma abertura, fanart ou qualquer outra coisa, manda aí pra Sim, gente. sim. Vamos ficar muito felizes de usar aqui no nosso videocast. E cara, se você curtiu esse vídeo, dá aquele joinha, já se inscreveu no canal, fique ligado nas nossas atualizações. Sim. E participe sempre em nossos comentários. Sim, seus comentários são a nossa gasolina para fazer esse podcast, esse Exatamente. videocast. Então é isso, até semana que vem. Tchau! Tchau. Ah, legal, aproveita que você ficou aqui até o final de novo e fala aqui nos comentários qual você quer que seja o tema pra semana que vem. Atores que quase foram um doutor, atores que fizeram mais de um papel em Doctor Who, ou os 5 vilões da série clássica que ainda não voltaram pra série moderna, mas deveriam. Lembra que os comentários de vocês são o combustível do nosso videocast, então eu vou esperar vocês deixarem um comentário, vou esperar vocês apertarem no botão subscribe aqui embaixo e vou esperar vocês darem um joinha.